graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? A paixão continua a mesma, a intensidade eu já não sei. Eu fico muito feliz de ver os irmãos reunidos aqui no nosso prédio para mais uma Holy Fest. E eu estava sentado ali, estava depois vendo os irmãos, estando com os irmãos aí nesse mover. E você sabe que eu senti um cheiro de conferência aqui no nosso meio. A conferência ela tem um cheiro diferente. E quem sabe isso daqui não é uma prévia de uma conferência que nós vamos fazer esse ano, né? Esteja orando aí, nós estamos pensando e querendo realizar uma conferência no mês de julho. Então ore por isso, ore pelo dia 9 de julho, um feriado. Se tudo der certo, nós vamos fazer uma conferência aqui no prédio, vai ser uma bênção. Quantos podem estar aqui nesse dia? Você crê? Irmão, eu queria pedir para você ficar em pé aí no seu lugar, se você pode. Quantos querem algo da parte de Deus aqui nesses dias? Então vamos orar, feche seus olhos aí no seu lugar, vamos pedir para que Deus libere unção, graça, poder, manifestação da glória dele em nosso meio, amém? Pai amado e querido, nós mais uma vez exaltamos o teu nome e te bendizemos. Estamos aqui reunidos, ó Senhor, para uma festa santa, mas a principal pessoa aqui é o Senhor. Por isso, ó Deus, nós queremos receber de ti o alimento para avançar, o alimento para conquistar, o alimento para nos permanecermos firmes na tua presença, em nome do Senhor Jesus. Por isso derrama unção, derrama graça, derrama o teu mover, o teu querer e a tua vontade em nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Quantos recebem, digam amém. Cumprimento o irmão da esquerda, da direita, de trás, da frente. Fala, que bom que você está aqui, Deus te abençoe, Deus te guarde. Aleluia. Amém. Eu vou esperar você sentar e se acalmar. Amém, irmãos? Você sabe, toda Holy Fest, toda conferência, toda reunião que nós fazemos, nós colocamos um tema. E o tema dessa Holy Fest é: não somos deste mundo. Fala para o teu irmão aí, você não é desse mundo. Ah, pastor, se eu não sou desse mundo, de onde que eu sou? Você é um extraterrestre. Você vai morar com o Senhor na eternidade. Você vai viver para sempre com o teu Deus. Você sabe, é muito especial nós estarmos aqui nesse dia e podemos dizer isso, que nós não somos daqui. Você não é daqui. Você está aqui, mas não é daqui. Eu estive pensando como eu iria abrir esse momento da Holy Fest. Eu fiquei pensando no que ministrar para preparar o caminho para os outros irmãos como ministrar. E aí me veio um tema na cabeça. Para minhas palavras eu sempre coloco um tema. Se você gosta de anotar, vou te dar o tema. O tema é: o natural não herdará o sobrenatural. Vou repetir para você entender. O natural não herdará o sobrenatural. Todos aqueles que vivem nesse mundo, sem exceção,
são natural, ou vieram de uma origem natural, e muitos, entre os quais vocês estão incluídos, deixaram de ser naturais, amém, irmãos? Vocês deixaram de viver de uma forma natural, então é importante você se sintonizar. Olha para cá, vocês são jovens, pelo menos a maioria de vocês, esmagadora, são jovens, e eu quero dizer para vocês, vocês têm um espaço de tempo para viver a sua vida natural. Esse espaço de tempo varia. Se você conseguir caminhar sem sofrer muitos danos, você talvez chegue nos seus 70, 80, 90 anos, quiçá. Esse é o espaço de tempo. Muitos não vivem isso. Muitos vão embora antes. Mas eu quero dizer para você que nesse espaço de tempo que você vive, é o espaço de tempo que Deus te deu para viver a sua vida natural. É só um lado da sua vida. Para você que tem Jesus, é só um lado da sua vida. É só a vida natural que você vai ver aqui nessa terra. Mas eu preciso dizer para você esta noite, aqueles que vivem só uma vida natural não herdarão o sobrenatural. Aqueles que vivem só uma vida natural não pode estar aí com a camiseta estampada aqui, não somos deste mundo. Porque na verdade aqueles que vivem uma vida natural, eles só são deste mundo. Eles só vão viver a vida natural deles. 60, 70, 80 anos, se tudo correr bem. Se não acontecer nenhum acidente de percurso no caminho. Então, saiba de uma coisa, você tem uma vida preciosa para investir no sobrenatural. Deus quer agir na sua vida e através da sua vida. Você foi chamado, eu tenho dito isso aqui para os jovens da igreja, você foi chamado para um tempo extremamente profético. Você foi chamado para viver numa geração profética. É a geração, eu digo isso sem sombra de dúvida, é a última geração, irmão. É a geração que vai exercer esse papel, representar esse papel nessa terra como sendo a última geração, a geração que vai estar proclamando a vinda do Senhor e dizendo Maranata. Quantos podem dizer Maranata aqui esta noite? Aqueles que são sobrenaturais, aqueles que são espirituais, eles não têm preocupação e nem medo em dizer Maranata, porque eles querem mesmo é caminhar com o Senhor, eles querem mesmo é estar com o Senhor. Mas aqueles que não são, eles ficam pensando na vida natural, eles ficam pensando no que eles vão deixar quando eles forem para a glória, eles ficam pensando que eles ainda têm coisas para fazer aqui. Não, Senhor, não volta logo não, espera mais um pouquinho, eu tenho que casar ainda, eu tenho que ter filhos ainda, eu tenho que curtir um pouco desta vida aqui, Senhor, então não volta não. Eu quero dizer para você mais uma vez, o natural não herdará o sobrenatural. Você precisa entender isso. Todos aqueles, sem exceção, que estão vivendo nessa terra, vivendo só de uma forma natural, não vão herdar o sobrenatural, não vão viver a vida eterna, não vão viver para sempre com o Senhor. Isso é um fato espiritual. Se as pessoas passarem o seu tempo de vida aqui, vivendo, pensando só nas coisas deste mundo, curtindo a vida nesse mundo, e um dia morrerem, não vão herdar o sobrenatural de Deus. Então você precisa ter isso na sua cabeça, bem claro, porque você não é deste mundo, amém? Você foi chamado para viver num outro mundo. Você foi chamado para viver para sempre. Isso é poderoso. Quando Deus te separou, Ele te separou porque Ele queria ter comunhão com você para sempre, para todo sempre.
E você sabe, isso às vezes não é tão claro aos irmãos. Não é tão perceptível aos irmãos, principalmente para os mais jovens, principalmente aqueles que são novos convertidos. Eles não têm essa clareza da sua identidade, de quem são em Cristo Jesus. Em um momento como esse, que nós temos como tema, nós não somos deste mundo, eu não posso deixar de falar do outro mundo. Eu não posso deixar de falar do que te aguarda, do que te espera. Sabe, a Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Como isso é poderoso! Nenhum olho humano viu o que Deus tem preparado para você. A Bíblia diz que o Senhor Jesus está preparando lugar para nós. Lá em João 14, a partir do verso 1, o Senhor disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Aonde está o Senhor Jesus agora? O Senhor Jesus está preparando um lugar para você. Agora presta atenção. O Senhor Jesus também teve um tempo de vida natural nessa terra. Foi o tempo que ele viveu como homem, como ser humano. E o tempo de vida do Senhor Jesus foi muito curto, comparado à média de vida das pessoas. O tempo de vida do Senhor Jesus foi somente de 33 anos. Mas, em 33 anos, ele cumpriu o seu propósito. Em 33 anos ele veio à terra, viveu o natural e o sobrenatural na terra. E o Senhor te chama para quê? O Senhor te chama para viver o sobrenatural. Fala isso para o teu irmão. O Senhor te chama para viver o sobrenatural. E pensando nisso, eu separei um texto, talvez o texto mais conhecido da Bíblia. Eu mesmo já o preguei várias vezes. Várias vezes. Pastor, que texto é este? É o texto onde o Senhor Jesus está nos mostrando como sair do natural e entrar no sobrenatural. É o texto onde o Senhor Jesus está nos mostrando como sair deste mundo e passar para o outro mundo. É um texto muito instrutivo. É um texto que você deve guardar no seu coração, porque invariavelmente vai servir muito para você meditar, pensar no natural e no sobrenatural, e vai servir também para que você possa evangelizar e falar para outras pessoas. Pastor, que texto que é esse? João capítulo 3. João capítulo 3, a partir do verso 1. Os pregadores têm direito aqui a um copo d'água ou não? Aqui na conferência não tem? Aleluia. Na Holy Fest não tem copo d'água. João capítulo 3, a partir do verso 1, olha o que diz. Deixa eu colocar o pano de fundo para você entender. Aqui o Senhor Jesus está tendo uma conversa com Nicodemos. Quem que é Nicodemos, pastor? Nicodemos é um dos maiorais, é um daqueles que conhecia muito a lei. E ele, num dado momento, quis conversar com o Senhor Jesus. E o Nicodemos foi ter a noite com o Senhor Jesus, porque não queria que ninguém o visse com o Senhor Jesus. Ele tinha uma reputação a zelar. Então ele foi meio que às escondidas para conversar com o Senhor Jesus. E esse texto está falando disso. João capítulo 3, verso de 1 em diante, diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Esse de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, repita, nascer de novo, que se alguém não nascer
de novo, não pode ver o reino de Deus. O Senhor Jesus aqui já está preocupado em falar para Nicodemos, e para mim, para você, e para toda a igreja, para todo ser humano, que é necessário nascer de novo, que é necessário passar por uma transformação. Mas perceba que Nicodemos, ele vai conversar com o Senhor Jesus, e ele fala assim: sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Nicodemos mostra pelo menos uma sensibilidade para perceber com quem que ele está falando. Não é uma pessoa comum, não é uma pessoa normal, não é uma pessoa simplesmente natural, é alguém que está ali, mas que tem algo da parte de Deus na vida dele. E Nicodemos vai conversar com Jesus, tendo esse pressuposto. Ele vai meio com pés atrás, e o Senhor Jesus ouve ele falar aquilo, mas o Senhor Jesus, eu acho poderoso isso. O Senhor não tem tempo a perder. O Senhor não tem conversa fiada para ficar trocando com as pessoas. Nicodemos fala: sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isso, o que responde Jesus? Jesus responde: em verdade te digo. Você sabe que esse em verdade tem um peso de afirmação e ênfase. Não sei se você já estudou isso ou já viu isso, mas no Evangelho de João, 25 vezes o Senhor Jesus usa essa expressão: em verdade. Só nesse texto aqui de João 3, são 3 vezes que ele fala. Por que ele fala assim? Porque Jesus está preocupado em passar algo, em dizer algo rapidamente, e esse algo é importante, e ele não tem tempo a perder, e ele diz: em verdade, é como se fosse um amém 2 vezes. Amém. E o Senhor está ali, e ele começa a falar: em verdade vos digo. Você sabe, Jesus usava esse termo para confrontar as pessoas, e também ali para, de uma certa forma, repreender aqueles que duvidavam do que ele estava falando. Então ele enfatizava. Então o que vem pela frente, depois do em verdade, repita comigo, é muito importante. Todas as vezes que o Senhor Jesus fala em verdade, o que vem depois é muito importante, é importantíssimo. E o que Jesus fala? Jesus fala: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O Senhor Jesus está falando para Nicodemos, certamente, Nicodemos, sem sombra de dúvida, Nicodemos, verdadeiramente, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Sabe, essa conversa está logo no começo do Evangelho de João, porque Jesus quer colocar uma base, quer colocar um alicerce, quer colocar ali um fundamento, para que aqueles que são seus possam caminhar. Pastor, e qual é o fundamento? É o novo nascimento. Deus não te chama para uma vida transformada e melhorada. Não, Deus te chama para uma nova vida. Ela é nova. Deus não quer trazer remendos na sua vida antiga, na sua vida natural. Deus quer te dar uma vida sobrenatural. Deus quer te dar uma vida espiritual. E para que você possa dizer: eu não sou deste mundo, você tem que ser essa pessoa que passou por esse processo, que passou por esse momento, aonde você nasceu de novo. Quantos aqui nasceram de novo? Eu digo glória a Deus. Esse nascer de novo é muito importante na sua, na minha vida
e na vida de qualquer pessoa ou de qualquer cristão, porque aquele que nasceu de novo, olha para cá, vai poder ver o reino de Deus. É isso que o Senhor Jesus está falando para Nicodemos. Se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Pastor, mas eu estou aqui, é óbvio que eu nasci de novo. Eu já sou pastor há um certo tempo, sou convertido há 35 anos. Eu já vi muitas pessoas chegarem na igreja, porque gostam da igreja, porque o amigo trouxe, porque o parente trouxe, porque a esposa trouxe, porque gosta do louvor, porque gosta da palavra, mas nunca nasceu de novo. Está entendendo? Está entendendo a importância? Quem era esse homem? Esse homem era um dos maiorais. Nicodemos era um dos maiorais lá da sinagoga. Ele era alguém importante ali, não era um Zé Ruela qualquer, não, era alguém especial. E Jesus está falando para ele: olha, Nicodemos, não interessa se eu sou alguém da parte de Deus, eu faço sinais aqui. O que interessa é o seguinte: você vai nascer de novo ou não vai? Porque aquele que nascer de novo pode ver o reino de Deus. O que não nascer, não pode. Então eu queria ver com os irmãos rapidamente só três lições que esse texto nos dá. Mas são 3 lições poderosas. Porque se você não tiver essas lições na sua vida, se você não tiver isso na sua vida, escuta, olha para cá, você vai ser simplesmente mais um natural neste mundo. Vai ser simplesmente mais um filho de Adão, que não nasceu de novo. Sabe, Nicodemos fica perdido. Nicodemos fica olhando para aquela situação de Jesus falando com ele, e ele meio que, como é que pode um homem velho nascer de novo e entrar no ventre da sua mãe? É assim que funciona, Jesus? Eu tenho que entrar no ventre da minha mãe novamente? Não é assim que funciona. Jesus não está falando disso. Jesus não está falando de um nascimento natural. Jesus está falando de um nascimento sobrenatural. Jesus está falando de um nascimento espiritual. Então a primeira lição é a seguinte: se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Repita comigo: se não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Se não nascer de novo, você não vai poder dizer que não é desse mundo, porque a maneira de não ser deste mundo é nascendo de novo. Nasça 2 vezes e morra só uma. Está entendendo? Ao invés de morrer 2 vezes e nunca ver o sobrenatural de Deus. Está compreendendo? Deus te chamou para esse tempo, mas Ele quer fazer algo na sua vida e através da sua vida. Muitas pessoas pensam que não precisam disso e elas alegam 1000 coisas. E talvez você que está aqui me olhando agora, você também pense em algumas coisas dessas. Pessoas pensam que se não fizer mal para ninguém, não preciso, de repente, nem nascer de novo. Se eu não roubar, se eu não matar, se eu não adulterar, se eu for uma boa pessoa, se eu constituir minha família e criar meus filhos, ser bom para minha esposa ou para o meu esposo, se eu for uma pessoa legal, se eu fizer caridades de vez em quando, se eu visitar o orfanato, se eu visitar o asilo, eu acho que Deus vai me aceitar. Porque afinal de contas eu sou uma pessoa boa. Mas eu quero te falar uma coisa: você precisa nascer de novo. Foi isso que Jesus falou. Que é necessário nascer de novo. Para quê, pastor? Para entrar no reino, para ver o reino. Quem não nascer de novo não verá o reino. Eu vou enfatizar isso para você, porque as pessoas naturais jamais vão ver o reino de Deus. Na verdade, elas estão caminhando a passos largos para um outro lugar.
muito ruim, chamado inferno, chamado lago de fogo ardente. Estão compreendendo? Pessoas naturais não vão ver o reino de Deus. Tem talvez algo que você não pense, ou não queira pensar, ou sabe, quer fugir. Eu quero dizer para você, não tem meio termo, ou você é do Senhor, ou você vai para o inferno. É simples assim, fácil de entender assim. Para estar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. João capítulo 3, verso 4, Nicodemos diz: como pode um homem nascer, sendo ele velho? Pode porventura entrar no ventre materno e nascer segunda vez? O que Nicodemos está falando? Ele está usando argumentos naturais, porque é isso que ele é. A única forma que ele enxerga de nascer de novo é através de um ventre materno. Ele não consegue enxergar um nascimento espiritual, ele só consegue enxergar um nascimento natural. Sabe, muitos crentes ainda vivem nessa dependência do natural. Deus te chama para viver o sobrenatural, mas só vai viver o sobrenatural aquele que já nasceu de novo. Muitas pessoas no nosso meio ficam reclamando, murmurando: por que, pastor? Por que eu não vivo o sobrenatural? E eu tenho que lhe dizer: você não está vivendo o sobrenatural porque você não nasceu de novo. Pastor, o que é nascer de novo? Como é que eu faço? Eu não entendo isso. Eu estou aqui, eu quero esse novo nascimento, eu quero experimentar o sobrenatural de Deus, eu quero ser esse sim que é do outro mundo, que não é daqui. Como é que eu faço? A coisa é muito simples. Na verdade se resume numa palavra de 2 letras só: tenha fé. Fé em quê? Fé naquilo que o Senhor disse. Creia nas palavras que saíram da boca do nosso Senhor. E mais do que isso, você precisa da sua, repita, eu preciso da minha experiência com o Senhor. Não é da experiência do vizinho, não é da experiência do irmão, é da sua. Só sabe que nasceu de novo, presta atenção no que eu vou dizer, só sabe que nasceu de novo de verdade aquele que já teve uma experiência com o Senhor. Se você é daqueles que ficam pensando assim: eu nunca tive a minha experiência com o Senhor, como é que é isso? Esse é um sinal daqueles mais de alerta que você ainda não nasceu de novo. Então você precisa nascer pela segunda vez. É o seu nascimento espiritual. É o nascimento que te eleva para a condição de sobrenatural. Esse é o nascimento de Deus na sua vida. Essa é aquela impressão que entra no teu espírito, que move tudo dentro de você e que te dá certeza de que você é um ser sobrenatural. É um ser espiritual. Você não tem isso, não? Você não percebe isso na sua vida, não? Sabe, eu quero te chamar nesses dias a enxergar essas coisas. A mente natural do homem luta para tentar entender o sobrenatural de Deus. Mas para e pense, a sua mente é muito limitada. Você não precisa lutar para experimentar o sobrenatural de Deus na sua mente, não. Você precisa de uma experiência sobrenatural. É disso que você precisa. Sabe, irmãos, se isso não acontecer na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas, tudo que nós vamos projetar e fazer nesse mundo vai ser natural. Vai orar e não vai acontecer nada, vai falar só, porque não é oração, né? Sabe que tem gente que fala e tem gente que ora. É diferente. Orar denota intimidade com Deus. Orar é quando você vai aos pés do seu papai e você chora com ele, e você ri com ele, e você sente com ele, você tem intimidade com ele, você está na presença dele, e você se esvaira na presença dele, você chora, você ri, mas você está ali sentindo a presença de Deus. Sabe, tem gente muito natural orando, e aí não surte efeito, nada acontece. E você é essa geração que precisa sair do natural, diga glória a Deus. Você sabe a segunda lição:
você jamais entenderá as coisas sobrenaturais de maneira natural. Nunca. Qual que era o grande problema de Nicodemos? Ele estava tentando entender o sobrenatural pensando de uma forma natural. Não funciona. Vou entrar no ventre da minha mãe e nascer segunda vez? Nicodemos, não é disso que eu estou falando, Nicodemos. Fala para o teu irmão, não é disso que Jesus está falando. Fala isso para ele. Ah, pastor, então fica muito difícil eu ir para o reino de Deus, porque se a minha mente não consegue entender, como eu posso aceitar esse novo nascimento em minha vida? Como que, sendo algo real e verdadeiro, como é que eu vou aceitar se a minha mente não entende? Você aceita é pelo teu espírito. Quem nasce de novo sabe que nasceu de novo. Não tem dúvidas. Sabe, não tem dúvida do que, pastor? Não tem dúvida da salvação. Uma irmã lá de São Paulo uma vez me perguntou, falou assim, eu perguntei para ela na verdade, eu falei, irmã, você tem certeza da sua salvação? Ela disse assim, quem pode ter certeza da salvação, né, pastor? Nós vamos saber só no dia que o Senhor... Cala a boca, se você não tem certeza da sua salvação, está tudo errado. Quantos têm certeza da salvação aqui? Dê glória a Deus. Alguns não falaram nada. Então, se você não tem certeza da sua salvação, filho, é porque você não nasceu de novo. Aquele que nasceu de novo não tem dúvida, estou salvo. Se eu cair aqui agora, meter a cabeça lá embaixo e morrer, eu vou para a glória juntinho com o Senhor, porque eu estou salvo. Você é assim também? Tem certeza da sua salvação? Sabe, você precisa experimentar. Experimentar o que, pastor? O sobrenatural de Deus. Pastor, como é que eu experimento o sobrenatural de Deus? Olha para cá, não é de uma forma natural. Pastor, se não é de uma forma natural, como que é então? Eu vou te dizer já, olha para cá, é por revelação. Sabe uma das coisas que o apóstolo Paulo mais orava? Para que a igreja tivesse revelação. Pastor, como é que é esse negócio de revelação? Revelação é quando você lê a palavra de Deus, quando você busca na Bíblia, e você olha lá e de repente aquela palavra gera vida em você. É como você olhar agora para esse texto e você ouvir o Senhor Jesus falando para você, João, se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. E aí você traz aquilo para dentro de você e fala, é verdade, eu acredito, eu sinto no meu espírito que é isso mesmo, essa revelação sobrenatural já entrou em mim, eu quero isso para mim, e eu vou atrás disso, eu vou buscar o sobrenatural de Deus, porque eu sou a nova criatura, eu nasci de novo. Se não tem isso, filho, você não vai mudar nada na sua geração. Poder e revelação caminham juntos. Poder e revelação estão ali. É necessário que você perceba Deus agindo na tua vida. Isso é poder de Deus. Mas você só percebe isso quando tem revelação do que Deus está. E isso, filho, olha para cá, é coisa espiritual, não é coisa natural. Quando eu falo que é coisa espiritual é porque você não entende com a mente, mas você tem certeza no espírito. Estou compreendendo o que eu estou falando? É aquela certeza que transcende. Pastor, como é que é isso? E as pessoas do mundo, pastor? Tem muita gente no mundo vivendo só uma vida natural. É isso mesmo. Eu vou falar algo para você que vai te chocar um pouco, talvez. Você pensa que Jesus veio para, de repente, melhorar a vida dessas pessoas, ajudar de alguma forma essas pessoas que estão lá fora. Você pensa que Jesus veio com esse... Olha para cá, filho, eu vou te falar o que Jesus veio fazer na terra. Melhor, eu vou falar o que Deus veio fazer na terra. Deus veio buscar os seus. É os seus. Se você estudar um pouquinho a Bíblia e ver como é que aconteceu lá no Egito. Deus foi para o Egito e agiu ali com poder. Sabe qual foi o poder que Deus agiu no Egito? É para tirar as pessoas do Egito, para tirar os seus do Egito. Egito é a figura do mundo, é o símbolo do mundo. Deus foi lá e tirou os seus, aqueles que eram seus. Sabe por que você está aqui hoje? É porque você é um desses que era do Senhor e que é do Senhor. Deus foi tirar você do mundo.
Agora presta atenção no que eu vou te dizer. Deus ficou no Egito? Não. Quando Deus tirou o povo dele do Egito, Deus caminhou com o povo dele no deserto, porque tinha um alvo, tinha um destino. O destino era Canaã, é para lá que eles iriam, Deus não salvou os seus, não tirou os seus do Egito para que eles morressem no deserto. Deus não tirou os seus do Egito para que depois ele voltasse lá a cuidar daqueles que ficou no Egito. Não, Deus tirou os seus do Egito, caminhou com eles no deserto. E aquele povo caminhou debaixo da dependência de Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? É assim que funciona hoje. Deus te tirou do mundo. Presta atenção. Mas Deus não está neste mundo aí fora. Pastor, se Deus não está lá, aonde Ele está? Ele está aqui. Ele está aonde você... Pastor, não estou entendendo ainda. A única coisa que importa verdadeiramente para o Senhor são os seus. E aqueles que são do Senhor, nesses dias, chama-se igreja. A igreja é o local onde estão os salvos do Senhor. Estão compreendendo? Você acha que Deus tem alguma coisa a ver com a guerra da Rússia com a Ucrânia? Você acha isso mesmo? Isso é coisa de homens naturais que estão aí devastando o mundo. Deus não tem nada a ver com isso. Deus tem a ver com a sua vida. Deus tem a ver com os seus. Te choca isso, você imaginar que aqueles que não querem caminhar com Deus haveria de fazer alguma coisa por eles. Mas pastor, e o Egito? Pastor, e o mundo? O mundo continua sendo o mundo, o Egito continua sendo Egito. Deus se importa com você. Quem são aqueles que estão na igreja? Aqueles que formam a igreja são aqueles que nasceram de novo, são aqueles que entenderam a mensagem do Senhor Jesus, são aqueles que entenderam que precisavam passar pela experiência de nascer de novo. Pastor, o que é isso? O que é nascer de novo? Você sabe, isso tem a ver com a sua identidade. Nascer é se tornar filho de Deus. Nascer de novo é saber que você é uma nova criação. Isso tem que estar no teu coração. Dá para projetar? Está projetando versículos ou não? É tudo versículo conhecido, você deve conhecer, ou deveria pelo menos. João capítulo 1, verso 12 e 13. Olha o que diz. João capítulo 1, verso 12, diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais, presta atenção agora, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas de Deus. Nasceram de novo, nasceram da vontade de Deus, atenderam ao chamado de Deus e receberam Jesus da sua vida, e em consequência de receber Jesus, de nascer de novo, eles se tornaram filhos de Deus, e não vão viver mais vidas naturais, mas vão viver vidas sobrenaturais. Não vão viver mais em função deste mundo, mas vão viver em função do reino ao qual eles pertencem. Você não pertence mais a este mundo. O Senhor Jesus te tirou do império das trevas e te transportou para o reino da luz. Esse é você. A sua identidade então é uma identidade de filho, que não vive mais uma vida natural, mas vive a vida sobrenatural. Por quê? Porque essa é a vida que o meu pai vive, a vida sobrenatural, e eu sou filho dele, nasci de novo, nasci dele, e hoje eu vivo uma vida sobrenatural também. Isso deve ser a tua busca, o teu querer. Quantos nasceram de novo aqui? Tá bom, pastor, e o que acontece a partir desse momento que eu nasço de novo, que eu tenho uma nova vida em Cristo?
você se transforma. Sabe, o apóstolo Paulo, ele teve a exata compreensão do que aconteceu. E ele escreveu para a igreja de Corinto, e escreve para mim e para você hoje também, porque nós lemos as cartas do apóstolo Paulo. E pastor, o que está escrito lá? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, está escrito o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, quantos estão em Cristo aqui? É nova criatura, repita, eu sou nova criatura. Então o que você é? Você é uma nova criação de Cristo. Você é uma nova criação de Deus. Por que você é nova criação de Deus? Voltando para Nicodemos, porque você nasceu de novo. Pastor, e aqueles que não nasceram de novo? Não são nova criação de Deus, são simplesmente pessoas naturais, que vão viver vidas naturais e vão morrer como pessoas naturais. Estão compreendendo o privilégio que é ser filho de Deus? Estão compreendendo o privilégio que é nascer de novo? Estão compreendendo o privilégio que é ser uma nova criatura? Você é um ser híbrido, você não é mais um ser natural, você é um ser sobrenatural. Portanto, viva como tal. Viva como alguém sobrenatural deve viver nessa terra. Abra sua boca, filho do homem, e profetiza, porque da sua boca vai sair poder, da sua boca vai sair unção, da sua boca vai sair favor, da sua boca vai sair graça de Deus. Está compreendendo? Você é filho, você é nova criação, mas para isso precisa nascer de novo, precisa receber do Senhor na sua vida. Isso é tão importante, irmãos. Na verdade não tem nada mais importante para você saber. Você precisa saber quem você é. Nós vivemos uma crise de identidade no meio do cristão. Não sabe quem são. Deus te chamou para ser filho, Deus não te chamou para ser um bastardo. Terceira lição: precisamos nascer da água e do Espírito. O Senhor Jesus continua conversando com Nicodemos, e a partir do verso 5 de João 3, lembra do em verdade, em verdade? A partir do verso 5 de João 3, diz assim: respondeu Jesus, em verdade te digo, presta atenção, coisas importantes são ditas por Jesus depois do em verdade. Coisas tremendas são ditas por Jesus depois do em verdade. Mais uma vez o Senhor Jesus está falando: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Olha que poderoso esse ensino. Se você não nascer de novo, irmão, aliás, se você não nasceu de novo, você não é nem meu irmão. Se você não nascer de novo, não tem o que fazer por você. Esse start, esse início, essa certeza, essa convicção tem que existir na sua vida. Eu nasci de novo, sou filho de Deus, sou nova criação, eu sou sobrenatural, não vou viver mais no natural, porque Deus me chamou para viver no sobrenatural. Eu não sou desse mundo, eu sou do reino de Deus. Eu não vivo aqui, eu vivo aqui só carnalmente, mas em espírito eu já estou na glória com o Senhor. É para lá que eu estou indo. Eu tenho um destino, eu tenho um alvo. Eu vou para o céu, eu vou para reinar com o Senhor. Está compreendendo? Esse é você, esse somos nós. Você sabe, essa questão de água e Espírito sempre foi: pastor, eu estava falando nascer do Espírito, agora ele está falando nascer da água e do Espírito. O que é isso aí? Qual que é a explicação que nós podemos ter desse nascimento da água e do Espírito? Você sabe, muitas pessoas, muitos estudiosos, muitos eruditos, estudando esse trecho, eles dizem que nascer do Espírito é tranquilo, né? Todo mundo entende, nascer do Espírito. Mas e o da água? O que é, pastor? É o batismo?
alguns dizem que é o nascimento. Sabe a explicação que eles dão? A bolsa rompe, a água sai e a pessoa nasce. E aí eles falam, tem que nascer dessa forma, para depois nascer do Espírito. Mas há algum tempo já meditando, buscando entendimento sobre isso, eu falei, mas como é que é isso? E se você prestar atenção nesse texto de João 3, você vai perceber uma coisa: o que o Senhor Jesus está fazendo no verso 5 é repetir o que ele falou no verso. Então olha só, no verso 3 Jesus diz assim, em verdade te digo. No verso 5 Jesus também diz, em verdade te digo. Jesus continua dizendo, no verso 3 ele diz assim, se alguém não nascer de novo. Aí no verso 5 é dito, quem não nascer da água e do Espírito. E mais uma vez no verso 3 ele diz assim, não pode ver o reino de Deus, a frase final. E no verso 5 a frase final é, não pode entrar no reino de Deus. Estão entendendo o que eu estou falando? Na primeira parte do versículo não tem dúvida. Em verdade te digo, em verdade te digo. Na última parte também não há dúvida, porque ver e entrar é a mesma coisa. Porque ninguém pode ver se não entrar, e se não entrar também não vê. Então está falando do quê? Do reino. E qual é a condição? O lance é a condição. A condição é nascer de novo. A condição de nascer de novo é nascer da água e do Espírito. Pastor, e aí? Como é que explica a água? O senhor não explicou ainda, vou explicar já. Jesus está conversando com Nicodemos. Quem é Nicodemos, irmãos? É um maioral da lei. Alguém conhece muito a palavra, conhece o Antigo Testamento de cor. Você sabe, alguém para ser esse como Nicodemos, ele tinha que conhecer as leis todas e tinha que conhecer também os profetas. E aí a dica que vem é que Jesus fica indignado com Nicodemos. E a dica é dada ali no verso 10. Olha o que diz o verso 10. Jesus diz assim, tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Jesus fica impressionado, porque ele está falando com alguém que é mestre, com alguém que conhece Bíblia, com alguém que conhece o Antigo Testamento, com alguém que conhece lei, com alguém que conhece os profetas, e ele não está conseguindo entender. Agora vem a revelação para você. E aí, quando nós olhamos para Ezequiel 36, o profeta Ezequiel está dizendo o seguinte, Ezequiel 36, a partir do verso 25, diz assim, olha o que diz, então aspergirei água pura. Pastor, o que isso quer dizer? No Antigo Testamento, eles purificavam, tiravam iniquidade de pecado, dando um banho de água pura. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Presta atenção agora. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Presta atenção, verso 27. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. O que o Senhor Jesus está falando para Nicodemos? O Senhor Jesus está falando para Nicodemos o seguinte: filho, você tem que nascer da água, tem que ser purificado, tem que ser lavado, tem que ser remido no meu sangue. O meu sangue que tira todos os seus pecados, que tira todos os pecados da sua vida, você tem que ser lavado nessa água. E o que ele está falando? Você tem que nascer do Espírito, porque no momento que você nascer do Espírito, o meu Espírito vai passar a habitar em você.
Você sabia que quando você nasce de novo, o Espírito Santo de Deus vem habitar em você? Você sabia que Ele está aí com você, nesse exato momento? Então Jesus, ele fica perplexo com Nicodemos. Ele diz para Nicodemos: Nicodemos, você não está entendendo nada, né? Mas você vai entender uma hora. Você vai compreender uma hora. Nós hoje temos a oportunidade de ler a Bíblia, de estudar a palavra e arrancar delas essas pérolas para viver melhor a nossa vida, para compreender melhor a missão de Jesus. Jesus veio com uma missão bem específica, um propósito bem determinado. Qual que era, pastor? Era de salvar o mundo, era de morrer pelo mundo. E ele estava ensinando para Nicodemos: Nicodemos, para que você seja uma nova criatura, para que você seja filho de Deus, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer da água e do Espírito. Pastor, tá bom, e daí? E daí eu volto no começo. O natural não herdará o sobrenatural. Você só herdará o reino sobrenatural de Deus se você nascer de novo. O Senhor te chama para isso nesses dias, para nascer da água e do Espírito, para nascer de novo, para ser uma nova criatura. Pastor, eu já sou. Então viva como tal. Pastor, eu já sou sobrenatural. Então viva nesse mundo natural como sendo alguém sobrenatural. Sabe, porque a Bíblia diz que pela árvore se conhece o fruto. Tem muitas pessoas que dizem assim: eu sou sobrenatural, mas quando tem um desafio, quando tem um obstáculo, quando tem uma adversidade, ela não age como tal. Se você é sobrenatural, haja como tal. Haja como alguém sobrenatural. Pastor, eu gostaria tanto, mas eu tenho medo, tenho receio. Então, nasça de novo. Estão compreendendo o que eu estou falando? Esse é o fundamento, é a base, é o alicerce, aonde você vai construir a sua vida espiritual. Se você não tem isso, você simplesmente ainda é natural, ainda desse mundo. Não, pastor, eu nasci de novo. Não, pastor, eu sou um radical livre. Não, pastor, eu quero fazer diferença nessa geração. Eu quero ministrar, falar, e da minha boca vai sair o sobrenatural de Deus. Então se levante e faça isso em nome do Senhor Jesus, porque é para isso que o Senhor te chama nesses dias. O Senhor te chama para fazer a diferença nesse mundo, não para ser igual a esse mundo. Naturais tem muitos aí fora, até são bons cidadãos. Tem muita gente aí fora que é melhor cidadão do que muito crente, você sabe disso. Cumpre mais com as obrigações do que muito crente, mas não tem o que você tem, mesmo sendo falho às vezes. Você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você. Então, irmão, faça isso. Eu queria te convidar a ficar em pé no seu lugar. Você precisa declarar isso. Você precisa ser como o apóstolo Paulo, que dizia: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Para mim viver é Cristo, morrer é lucro. Tendo o desejo de estar com Ele, já não sei o que é melhor. Você sabe, irmãos, quando você é do Senhor de verdade, quando você nasceu de novo, nada te para, nada. Mas quando você tem dúvidas, é porque ainda você vive muito no âmbito natural. Eu quero te incentivar nesses dias de conferência. Como eu disse, estou preparando o caminho para as ministrações que vêm depois. Porque de nada vai adiantar os irmãos que vêm depois de mim ministrar na tua vida, que você não é desse mundo, se você nem nasceu de novo. Você precisa ter nascido de novo, para você ter que falar: eu não sou desse mundo. Porque aí eles vão ter o que falar.
que eles vão falar, pastor? Eles vão falar que você tem um propósito nessa vida. Eles vão falar que você tem que viver debaixo da graça. Eles vão falar que tem um valor eterno que você não conhece ainda. É isso que você precisa aprender a viver, o sobrenatural de Deus. Quantos querem ver o sobrenatural de Deus? Quantos querem caminhar debaixo do sobrenatural de Deus? Quantos querem ser referência de sobrenatural de Deus? Está compreendendo o que eu estou falando? Não é só ser simplesmente, mas é poder dizer como o apóstolo Paulo dizia: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Sabe quem tem coragem de dizer isso? Que está lá em 1 Coríntios 11:1 e mais 3 ou 4 passagens. Sabe quem tem coragem de dizer isso? É só aquele que nasceu de novo. É só aquele que não tem dúvida. Porque se você tem dúvida se você nasceu de novo, você fala assim: não, eu não sou exemplo para ninguém, não. Eu não sou exemplo para ninguém. Eu faço muita coisa errada, eu também faço. Mas naquilo que eu sigo Cristo, eu posso falar: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Estou compreendendo? Aleluia. Repete comigo assim: eu pertenço a Cristo. Repete mais uma vez: eu sou um ser celestial. Com convicção agora, repete comigo assim: eu vou morar no céu. Você não é deste mundo. Não. Você não é daqui. Você só está aqui, mas você não é daqui. Deus te chamou para realizar algo aqui, mas você não é daqui. A Bíblia diz que nós somos embaixadores nessa terra. Você sabe que o embaixador, quando ele vai para um país, ele sabe muito bem, aquele não é o país dele, aquela não é a terra dele, e ele está lá naquele outro país só para defender os interesses do país dele de origem. É isso que os embaixadores fazem. O embaixador da China aqui não tem nada a ver com o Brasil, não gosta do Brasil. Só falei China por falar. Estados Unidos, mesma coisa. Rússia, qualquer país. Eles estão aqui para defender os interesses do país dele. Você está aqui para defender o interesse de quem? Você está aqui para defender o interesse do mundo? Dessa terra? Ou você está aqui para defender os interesses do reino de Deus? Estou entendendo a diferença de ser alguém natural e ser alguém sobrenatural? Estão entendendo a diferença de você poder dizer em alto e bom som e com o peito estufado: eu não sou deste mundo. Por que eu não sou deste mundo? Porque este mundo jaz no maligno. Eu sou do reino de Deus. Não tenho nada a ver com o dono desse mundo. Não temos nada a ver com o diabo que domina este mundo. Daqui a pouco vai se levantar o anticristo aí. Já deve estar caminhando nessa terra aí. E aí você vai olhar para ele e vai falar o quê? Olha, cara bacana, hein? Cara legal. Olha, tá fazendo coisa legal para o mundo. Já estou mudando de pregação já. Você não é deste mundo. Fala para o teu irmão: você não é deste mundo. Vamos orar, feche seus olhos aí no seu lugar. Declare: eu não sou deste mundo. Pastor, eu não tenho certeza. Na verdade eu estou aqui, mas eu nem, acende um pouco as luzes, eu nem ainda nasci de novo. Será que tem alguém aqui nessa condição? Pode ter. Às vezes trouxe um amigo que está frequentando a igreja e ele não entendeu ainda que ele tem que nascer de novo. Então olha só, se você é dessa condição, vem cá à frente, eu quero orar e abençoar a tua vida. Tem alguém assim aqui? Que ainda não nasceu de novo, que ainda não teve uma experiência com o Senhor? Vem cá. Se é o teu caso, vem aqui, vem à frente, porque você não pode perder a oportunidade de nascer de novo.
Aleluia. 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 Venha mesmo. Oh. Saiba de uma coisa: hoje é o dia mais importante da sua vida. Dia 25 de fevereiro, hoje é o dia mais importante da sua vida. É o dia do teu novo nascimento. Está compreendendo? É o dia que você nasceu de novo. A Bíblia não registra que Nicodemos nasceu de novo. Não, a Bíblia não registra. Mas eu quero que você saiba, hoje está sendo registrado no livro da vida, que está lá na glória, que você está nascendo de novo. Aleluia! Pastor, o que está acontecendo comigo? Você está nascendo do Espírito, da água e do Espírito. Pastor, o que está acontecendo comigo? Deus está te purificando, te lavando hoje, purificando a tua vida, lavando todos os teus pecados, todas as tuas imundícias, diz a palavra, estão sendo lavados agora, em nome do Senhor Jesus. Pastor, o que mais está acontecendo comigo? O Santo Espírito de Deus está entrando na tua vida. O Santo Espírito de Deus está indo fazer morada dentro de você. Pastor, é isso mesmo. Você virou a habitação do Espírito Santo de Deus. Você virou casa do Espírito Santo de Deus. Você agora é dele. Ele te guarda, ele te protege, ele te faz andar em vitória, ele derrama favor sobre a tua vida. A graça do Senhor vem sobre a tua vida nesses dias, em nome do Senhor Jesus. Você pode ficar ajoelhado mesmo, mas olha para mim. Você pode ficar ajoelhado mesmo, mas você precisa repetir uma oração comigo, ok? Você vai orar assim comigo, presta atenção. Vai dizer assim: Senhor meu Deus, vai repetindo, Senhor meu Deus e meu Pai, neste dia eu entrego a minha vida a Ti. Neste dia eu me torno nova criatura. Neste dia eu me torno filho Teu. E eu te peço, vai repetindo aí, e eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida, e que eu possa estar para sempre com o Senhor. Repete assim: a minha vida é tua. Repete assim: eu sou teu e tu é meu. Ele vive em você. Diga amém. Diga: eu sou do Senhor. Diga: ninguém me tira dele. Eu sou dele. Eu sou do Deus eterno. Sabe o que está acontecendo com você? Vou te falar o que aconteceu com você agora. Você passou a ser um ser sobrenatural. Não é mais natural, é sobrenatural. A vida espiritual de Deus entra em você. Você passou a ser uma nova criação. E filho, se eu puder dizer algo para você, caminhe com o Senhor sempre, sempre na presença dele. Feche seus olhos, eu quero orar por você ainda. Senhor meu Deus e meu Pai, eu coloco os meus irmãos e irmãs diante, e na tua presença, Senhor, eu te peço, derrama poder, graça e unção sobre a vida deles, favor do alto sobre a vida de cada um deles.
que não falte nunca a tua presença, o teu querer e a tua vontade. Pai, nós os abençoamos. Dizemos, são salvos. Como igreja, dizemos, são remidos. Como igreja, dizemos, são protegidos e guardados pelo sangue do Cordeiro. Muito obrigado, Senhor, por cada um dos meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Diga amém. Diga eu recebo. Diga aleluia. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, em nome do Senhor Jesus.